Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre o uso de ponteiros com vetores. Sabemos que um vetor, em linguagem C, é uma sequência homogênea de valores ou variáveis, e cada elemento de tal sequência ocupa um espaço específico em memória. Esses espaços possuem endereços próprios e os ponteiros podem apontar para os endereços dos elementos específicos ou para o vetor inteiro. Existem algumas sintaxes para associarmos ponteiros a endereços de vetores. Nós podemos apontar ao endereço de um elemento de vetor e procedemos da seguinte forma: declaramos um ponteiro e um vetor. Para associar um ponteiro a um elemento de vetor, utilizamos do lado esquerdo o nome do ponteiro, sem asteriscos. Do lado direito, se insere o E comercial, sucedido do nome da variável. Aqui temos o primeiro elemento do vetor v. Esse conjunto indica o endereço da variável em questão. Podemos, a partir daí, apontar um endereço de memória para inserir o valor. Com relação ao apontamento ao vetor, também devemos declarar ponteiros e vetores. Agora, na associação, observe que não se insere o e comercial, mas se apresenta apenas a variável do vetor. O que ocorre aqui é que, de forma automática, se associa o ponteiro ao endereço do primeiro elemento do vetor, e os demais elementos terão seus endereços de memória automaticamente definidos como subsequentes ao anterior. Após essa associação do ponteiro com o vetor, ao associar valores a um espaço de memória, informamos do lado esquerdo o nome do ponteiro seguido do índice onde está o elemento do vetor. Aqui no exemplo nós temos o x1, que é o segundo elemento do vetor v. E daí nós utilizamos com relação ao ponteiro x essa sintaxe. Agora vamos a uma atividade. Utilize a associação entre ponteiros e vetores para gerar e imprimir uma sequência de números pares, assim como os respectivos elementos e endereços. Iniciando aqui o y do Gianni, eu primeiro vou salvar esse trabalho. Eu vou chamá-lo de point_vec.c. Eu vou chamar as bibliotecas padrão include stdio.h e também o include stdlib.h. Eu vou utilizar só uma função, que é a função main, e dentro dela vou fazer a associação do ponteiro com o vetor. Esse vetor vai conter uma sequência de 10 elementos que são números sucessivos, números pares sucessivos. E eu vou realizar uma iteração, vou utilizar o comando for, a instrução for, para iterar os elementos do vetor. Eu vou primeiro inserir a função main, int main. O par de chaves vai conter o meu código. Primeiro eu vou declarar as variáveis, todas do tipo inteiro. O primeiro é o meu ponteiro, vou chamá-lo de x. Eu vou escolher um vetor de 10 elementos. Eu vou escolher, são 10 números pares sucessivos. Eu vou precisar de um contador na iteração. Vou escolher aqui o i. Eu vou iniciar a relação do ponteiro com o vetor. O nome do ponteiro estará associado ao vetor como um todo. Isso automaticamente faz com que o ponteiro aponte para o primeiro elemento do vetor. Em seguida, eu vou indicar com o ponteiro que naquele endereço de memória do vetor, do primeiro elemento, haverá um valor 20, o valor inteiro 20. Agora eu vou iniciar uma estrutura de iteração com a instrução for. O meu contador i ele vai de 0 até um valor igual a 9 e menor ou igual a 9, são 10 elementos. E um passo i++. Com o i progredindo de 1 em 1 unidade. Dentro do corpo da estrutura de iteração, ou seja, o seu laço, eu vou inserir primeiro uma função printf,
E na minha saída, na minha tela de impressão, haverá o seguinte: o primeiro elemento, ele terá um número de ordem, o seu valor e um endereço de memória. E assim que a instrução for iterando o laço, haverá também as linhas subsequentes com número de ordem, valor e endereço de memória, respectivamente. E nessa impressão eu vou colocar os seguintes termos: elemento, dois pontos, percentual D, esse aqui representará o número de ordem. Eu posso utilizar a variável i para representar essa string de formatação. Eu vou fazer uma quebra por tabulação, porque para cada linha eu vou ter as informações uma do lado da outra: número de ordem, valor e endereço de memória, respectivamente. A outra informação é o valor, percentual D. Aqui será o elemento do vetor, uma quebra por tabulação e, por fim, o endereço. Aqui a string de formatação será o percentual P, que representa ponteiros. E uma quebra de linha, já que essa é a última informação dessa linha. Fecha string, e as variáveis que vão compor esse trecho serão o i, o v no elemento i, que é o elemento específico do vetor na iteração, e o endereço de memória, que será o e comercial, que representa o endereço, e o ponteiro seguido do colchete, que significa que o ponteiro irá apontar naquele elemento do vetor v, uma vez que na linha 8 eu já fiz a associação do ponteiro com o vetor. Então eu posso utilizar essa sintaxe após isso. E essa aqui é a minha função print. Depois da função print, eu preciso fazer algumas avaliações para que os valores sejam pares e sucessivos. Eu vou utilizar uma estrutura de decisão com if e else. Se o valor de i for menor que 9, então eu vou fazer as atualizações do elemento do vetor. Eu vou aqui colocar um par de chaves, será o bloco da instrução if, e dentro dela eu vou colocar a seguinte operação: o elemento vi mais 1, que é o elemento seguinte. O primeiro será impresso de acordo com a função printf, e após isso haverá essa análise condicional, onde eu vou tratar do elemento posterior, i mais 1. Quando o i for 0, eu imprimo a linha para o v0 e faço a análise condicional, a análise booleana do próximo elemento, que é o v1, e assim por diante, até o último elemento do vetor. Então o elemento seguinte, ele será igual ao elemento anterior, que é o vi, mais 2, para representar o valor par. Agora, caso contrário, se o valor de i não for menor que 9, por exemplo, se for igual a 9, eu vou utilizar aqui um comando continue para que simplesmente a estrutura de iteração passe para o próximo laço. Mas como i será igual a 9, e de acordo com a estrutura é o valor limite, então essa estrutura será encerrada automaticamente. E esse será o meu laço da instrução for. Eu vou utilizar aqui o return 0, que indica a execução feita com sucesso. Este aqui é o meu programa. Resumindo, eu declaro as variáveis, associo o ponteiro ao vetor como um todo, eu insiro, por uso de ponteiros, um valor 20 no primeiro elemento, eu vou para uma estrutura de iteração, imprimindo os valores pares e sucessivos, até que, quando o meu contador for igual a 9, eu passe esse laço, eu imprima o valor naquela posição 9, passe o laço para o seguinte e automaticamente será encerrado porque i será igual a 9. Agora eu vou compilar o programa e vou rodá-lo. E aqui está. São 10 elementos de 0 a 9 com os respectivos valores em ordem par e os endereços correspondentes, os endereços de memória.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.